Estamos no meio de uma série muito legal chamada Absurda Fé. Como eu falei semana passada, parece até redundante, porque normalmente fé nos remete a algo que não é lógico, é algo que não faz muitas vezes sentido, né? Não faz sentido uma pessoa que estava morta há 3 dias, e Jesus chega ali e ora, e ela sai daquele local e ressuscita. Não faz sentido uma água ser transformada em vinho, não faz sentido, trazendo para os dias de hoje, uma pessoa que está já com diagnóstico, com um atestado, às vezes de um câncer, e vai fazer o exame logo em seguida, e aquele câncer desapareceu. Não faz sentido. A fé é algo que não faz sentido aos olhos humanos, aos olhos, às vezes, da ciência, né? E muitas vezes as pessoas querem dar um sentido lógico para algo que não é lógico. A fé, como diz lá em Hebreus 11, é a certeza daquelas coisas que nós não enxergamos, mas que nós sabemos que ela está presente, que ela é real, né? Então, isso é a fé. E nós estamos trabalhando ao longo dessa série com 2 personagens bíblicos no livro de Reis, né? Elias, que está ali no primeiro livro, em 1 Reis, e hoje eu vou falar de Eliseu, que é o discípulo, é o sucessor de Elias. Vocês lembram semana passada que eu falei sobre Elias, que foi para uma caverna e queria desistir de tudo, e Deus fala para Elias: Elias, sai desse local, o que você está fazendo aí? Ainda tem muita coisa para você fazer. Inclusive, você tem que fazer o teu sucessor, né? Então, isso nos remete também a algo muito especial na nossa vida. Nós temos uma missão, gente, na nossa vida que não acaba em nós. Isso é muito importante. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: a missão que Deus tem não acaba em você. Não acaba em você. Você precisa pensar nisso. Quem são os sucessores que você está fazendo? Quer seja na tua família, quer seja na tua descendência, se você tem filhos naturais e espirituais, o nosso papel é de sermos esses que reproduzem, né? O apóstolo Paulo vai falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente vê ali Barnabé preparando a vida de Paulo, a gente vê Paulo deixando sucessores, e se nós hoje estamos aqui, 2000 anos após, né, o nascimento da igreja, é porque ao longo desses 2000 anos, sucessores foram sendo feitos. E quando a gente deixa de fazer sucessores, algo está errado no processo. O processo de Deus para a nossa vida é que nós possamos deixar um legado, que nós possamos transmitir a nossa fé, por exemplo, né? A nossa vida cristã, ela é como uma corrida de revezamento, onde nós estamos ali com a chama da fé e nós passamos o bastão para que outros deem continuidade, né? Então, não existe um fim em nós, mas Deus quer usar a tua vida. E eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã, até para você falar: em quem você tem reproduzido a fé que Deus tem colocado no teu coração? A missão, o chamado, o propósito na tua vida, a quem você tem reproduzido isso? Nas mãos de quem você tem depositado? Porque senão, amados, sabe o que acontece? Ela termina em você. E aí a gente vê, por exemplo, acontecer o que aconteceu na Europa, por exemplo, com a fé cristã, que pela falta de sucessores, ela foi morrendo e se esfriando, e hoje praticamente a fé cristã foi reduzida a uma pequena chama na Europa, que eu creio que vai ser novamente incendiada, mas hoje ela é uma pequena chama. Por quê? Porque gerações erraram em reproduzir isso. Você que é pai, você que é mãe, a tua principal missão, gente, é passar o legado da fé para a vida dos teus filhos. Se você fracassar nisso, você fracassou no teu papel como pai, como mãe, né? O teu principal papel é esse. Talvez eu tenha sido um pouco radical, porque
Porque os nossos filhos vão chegar um momento onde eles vão tomar suas próprias decisões. E muitas vezes a gente semeia, muitas vezes a gente faz a nossa parte, mas a gente precisa ter a consciência de que nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para passar esse legado e passar essa tocha para a próxima geração. E na vida de Elias é isso. Elias, ele achava que ele tinha parado, mas Deus falou, não, Ana, você não terminou. Enquanto você não passar a tocha, enquanto você não fizer o teu sucessor para dar continuidade à missão, você não cumpriu o teu propósito. E aí Elias retoma o fôlego novamente e ele vai e ele passa o manto dele para Eliseu, para que Eliseu pudesse dar continuidade ao trabalho e à missão profética que estava sobre a vida de Elias. Deus tem uma missão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e lembre-se disso, ela não pode parar em você, ela tem que ser transmitida, quer seja para a vida de filhos naturais, quer seja para a vida de filhos espirituais, mas você tem a missão de transmitir o legado e a chama que Deus colocou no teu coração, amém? E a vida de Eliseu é isso, a vida de Eliseu é essa chama, né? E a gente vai ver as coisas maravilhosas que Deus havia feito na vida de Elias, Deus fazendo o dobro dela, né? Uma das coisas que Eliseu pede é que fosse dado a ele uma porção dobrada, e quando você vai ver o número de milagres que Deus opera através da vida de Eliseu, eles são exatamente o dobro do número de ações extraordinárias e milagres que Deus havia feito através da vida de Elias. E ali Eliseu segue esse manto e segue esse propósito. É interessante porque Eliseu então é esse homem que é usado poderosamente por Deus. E eu queria hoje ler com vocês uma das passagens dos muitos acontecimentos. Há umas 3 semanas atrás eu falei sobre Eliseu, mas hoje eu quero retomar para a vida de Eliseu. E eu quero passar com vocês numa outra passagem muito conhecida, mas que eu quero que você hoje abra o teu ouvido, mas principalmente abra o teu coração. Essa história, né, que a gente vai ler nessa manhã, é uma história que tem vários personagens. E cada um desses personagens nos ensina algo especial. Talvez você se identifique com um desses personagens. Talvez você se identifique com 2. Talvez você se identifique com todos os personagens que estão ali presentes. Porque ele é uma figura muito rica. Como eu disse semana passada, nós estamos falando do Antigo Testamento, num livro de narrativas, onde Deus nos mostra narrativas e nos mostra história para nos ensinar princípios para a nossa vida. É incrível como 3.000 anos depois do que está escrito aqui, a gente lê e a gente vê que nós, como seres humanos, temos muito dos personagens que nós vamos ver aqui. E que muito do que está descrito aqui tem a ver com a minha vida, com o teu dia. Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas enfermidades, aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, está relatado aqui numa narrativa de 3.000 anos atrás, que Deus faz questão que estivesse aqui para alimentar a nossa fé, para nos falar que é possível nós vivermos de uma outra forma, é possível nós ainda experimentarmos o sobrenatural. Deus ainda continua fazendo e Ele ainda fará infinitamente mais na vida daqueles que creem. Mas vamos lá para o texto está em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. E ele conta a história de um homem chamado Naamã. E esse talvez seja o primeiro personagem com quem você pode se identificar nessa manhã. O texto diz, pode deixar lá, Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Deixa o texto aí na tela.
O texto vai falar de um cara poderoso, de um comandante do exército do maior império ali da época, que era o Império Sírio. Ele era uma pessoa muito respeitada, ele era muito honrado, ele era uma pessoa de destaque, ele era um alto comandante, alguns falam que ele seria algo correspondente, talvez hoje, à figura de um primeiro-ministro, honrado pelo seu senhor, honrado pelo rei da Síria. Ele era um cara cheio de patentes, cheio de um currículo enorme na vida dele. Por meio dele, e olha que interessante essa parte, eu quero que você preste atenção. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Através dele, a Síria havia derrotado o povo de Deus. Olha que coisa louca. Eu quero que você entenda um pouco o cenário. A Síria, até hoje, é um rival do povo de Deus. A região ali da Síria, onde tem hoje o Hezbollah ali, vive em guerra com Israel até hoje, 3.000 anos depois, para vocês verem como esses conflitos são tão atuais. E Naamã era o comandante do rei da Síria. E ele era o cara que atacava Israel, subjugava Israel. Israel era o reino do norte ali, cuja capital era Samaria, e ali eles viviam. E olha que coisa doida, mas como que é isso? Deus fortaleceu um inimigo para que o inimigo derrotasse o povo dele. E às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente não vê, a gente não consegue muitas vezes entender, ou a gente passa desapercebido. Mas Deus às vezes usa de coisas, ou de ferramentas, ou de situações inusitadas para nos ensinar coisas. A gente vai ver, por exemplo, outras passagens no livro de Joel, quando fala que Deus envia gafanhotos para devorar ali a plantação do povo de Deus. Deus usa às vezes de maneiras corretivas, de maneiras didáticas para ensinar o seu povo. E Naamã era esse cara, esse grande guerreiro que tinha sido inclusive usado por Deus para muitas batalhas derrotar o próprio povo de Deus ali em Israel. Mas, apesar de todo esse currículo, o texto diz assim, mas. Eu sempre digo que esses mas na Bíblia, eles são complicados. Naamã era um cara vitorioso em várias áreas, tinha um baita currículo, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Esse grande homem, esse homem valente e poderoso, foi acometido de uma doença que na época, hoje a hanseníase tem cura, mas na época era algo terrível, que ia acabando, ia consumindo a pessoa aos poucos. A pessoa que era detentora da lepra, ela era hostilizada, porque como a lepra era contagiosa, essa pessoa ficava à margem da sociedade, ele era discriminado. Então, além de sofrer com a doença, além de sofrer na sua própria pele, ele sofria uma rejeição e ele sofria algo social que o rejeitaria. E aí no versículo 2... diz assim, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E aqui eu quero que você coloque um pouco de luz sobre esse texto. E um dia ela disse à sua senhora, se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria ele da lepra. Olha que interessante, o texto diz, volta no texto, no versículo 2, as tropas da Síria haviam atacado Israel, e eles pegaram uma menina ali, levaram uma menina cativa, e essa menina foi levada para ser serva na casa de Naamã. Essa menina que cresceu no meio do povo de Deus,
Essa menina que tinha aprendido e ouvido de Deus, dos seus profetas, de como Deus age, o que Deus faz, ela havia sido capturada e levada como praticamente uma escrava para a casa de Naamã. Essa menina tinha tudo para ser uma pessoa extremamente revoltada. Revoltada com a Síria, com o rei da Síria, com Naamã. Afinal, Naamã representa aquele povo que invadiu a terra dela, que matou talvez pessoas ali que ela conhecia, que talvez tenha tirado ela do convívio da família, dos pais, e levado ela como escrava. E aquela moça tinha tudo para nutrir um ódio. Se você estivesse vendo um filme dessa história, talvez você falaria assim, que essa menina, você ia torcer para achar o momento em que essa menina ia pôr veneno na comida de Naamã, para matar Naamã. Não é? A gente quando assiste filme e vê uma injustiça, a gente não fica torcendo no nosso coração para que ele dê o troco? É assim ou não é? A gente olha e a gente fica torcendo, fala, nossa, que ele pegue aquela pessoa depois. Mas essa menina não faz isso. Essa menina que talvez tivesse tudo para ser revoltada, não só com Naamã, mas para ser revoltada com Deus, porque afinal de contas, onde estava Deus? Onde estava o Deus que a gente ia todo domingo no culto e que não protegeu minha família? Onde é que está Deus que permitiu isso? Onde está o Deus que não impediu que fizessem aquilo? Você conhece pessoas assim? Que começam a questionar Deus e falam assim, não, mas cadê Deus no meio dessa situação? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que um cara invadisse ali, a casa do Senhor e roubasse as cestas básicas? Cadê Deus? Cadê Deus que permitiu isso na minha vida? Cadê Deus que permitiu uma separação? Onde está Deus que permitiu a enfermidade? Aonde está Deus? E a gente se revolta. A gente se revolta com as pessoas, a gente se revolta com Deus, e nós nos tornamos pessoas amarguradas, críticas. Essa normalmente é a postura da maioria das pessoas que não entendem quem Deus é, que não entende a mensagem do Evangelho, que vive muitas vezes uma fé utilitarista, que só se relaciona com Deus positivamente se Deus está abençoando, se Deus está dando, se Deus está fazendo aquilo que ela quer. Mas essa menina não. Essa menina tinha tudo aos pontos de vista do homem para ser uma criança, uma jovem. Provavelmente ela era uma adolescente nessa época, revoltada com Deus, revoltada com Naamã, revoltada com aqueles que estavam ao seu redor. E a gente vê tantas pessoas, gente. A gente vê na internet, às vezes tanta gente, descendo a lenha, em coisas, isso, aquilo, revoltada com coisas que aconteceu, que não sei o quê. Não, mas eu fui ferida pela igreja, eu fui ferida por um líder, eu fui ferida por não sei o quê, e vomitando coisas. Mas essa menina não. Essa menina, sabe o que ela faz? Ela cria em Deus. Ela sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Apesar de tudo que ela estava vivendo, apesar de tudo que ela estava passando, ela sabia que ela tinha um Deus que era soberano. Ela sabia que tinha um Deus que bastava uma palavra dele através da boca de um profeta que poderia curar a lepra daquele homem que tinha sido usado muitas vezes para fazer mal para o povo dela. Mas essa menina conhecia o coração de Deus de uma forma impressionante, de um Deus que ama, de um Deus que perdoa, de um Deus longânimo, de um Deus de misericórdia. E no versículo 3, ela diz, ela dá um testemunho. Essa menina, essa jovem adolescente, faz o que muitos de nós não fazemos. Às vezes tem um parente teu que está compartilhando uma dor.
Tem alguém na tua casa, na tua família que está compartilhando uma situação. E você, em vez de chegar e falar para ela, tem um Deus que pode trazer cura sobre a tua vida. Tem um Deus que pode restaurar o teu casamento. Tem um Deus que pode trazer você de volta à vida. Tem um Deus que pode te tirar dessa depressão. Tem um Deus que eu quero que você conheça. Às vezes nós não fazemos isso, gente. Quantas pessoas tem ao nosso redor que estão sofrendo de lepra? Não lepra física, mas lepra na alma. Quantas pessoas estão com seus casamentos destruídos, com as suas vidas destruídas? Quantas pessoas você conhece que estão na depressão? Quantas pessoas você conhece que estão no pecado? E você muitas vezes se omite. Você não convida para a célula, você não convida para vir no culto, você não fala, tem um Deus que pode mudar a tua história. Tem um Deus que pode mudar a tua história. Nós somos muitas vezes omissos, gente. A gente vem num culto porque a gente quer receber a bênção, mas tem um monte de gente, amados, que precisa. Eu falo que nós somos tão egoístas, e um exemplo disso, quem anda de metrô aqui sabe o que eu vou falar, né? Você já foi pegar metrô, horário de pico, horário que está cheio, e tem gente que faz o seguinte, o cara entra dentro do metrô, ele passa a linha, ele põe o pé dentro do metrô, e ele faz o quê? Ele para na porta. E aí o pessoal precisa dar uma ajuda para ele, né? Para ele entender, e aí empurra ele para dentro, porque se fosse por ele, ele pararia. Sabe por quê? Porque ele está preocupado com ele. Ele quer entrar no vagão. Eu entrei dentro do vagão, tá bom, gente. O pessoal que está lá fora, atrás, que se dane. Ele não pensa, fala, não, eu vou dar um passo para frente, porque tem mais gente atrás de mim. Às vezes a gente faz isso como cristãos. A gente está com um pé dentro do reino de Deus, a gente está com um pé no corpo de Cristo, e a gente fala, opa, oh glória a Deus, eu e a minha casa só estão salvas. Mas e aqueles que estão lá atrás? E aqueles que estão lá fora? E a tua família que não está presente hoje aqui? Quantas pessoas da tua família, perto de você, não estão aqui hoje e que precisavam estar? Você já parou para pensar nisso? Você já parou? Você tem orado por isso? Você tem clamado por isso? Ou a gente cai num conformismo? Às vezes nós temos falado sobre isso, às vezes tem pais que você pergunta para ele, como é que estão teus filhos? Ah, meu filho está longe do Senhor, mas ele está bem, ele tá com um bom emprego, e a gente cai num conformismo. A gente não se indigna por dentro, a gente para de orar, a gente para de clamar, a gente para de buscar estratégias de Deus. Ah, ele está bem profissionalmente, mas ele está morto, ele está longe do Senhor, ele está com lepra. Você já parou para pensar nisso, amados? Ele está com lepra. E a gente não faz nada. E essa menina, ao olhar a lepra daquela pessoa que estava do lado dele, que nem era família, nem era alguém querido, mas era alguém que ela sabia que Deus amava. Põe o versículo 3 de novo. Ela fala assim, sim, Senhor, se o Senhor procurasse o profeta que tem em Samaria, ele é um mensageiro do Senhor e Deus curaria a tua lepra. Lembre-se disso, amados. Quem é a pessoa que tem lepra perto de você? Que está doente, que está enferma, que está morrendo. E eu não estou falando só fisicamente. Estou falando lepra na alma. E que ela precisa que você fale para ele, olha, procura. Tem um Deus que pode te curar. Tem um Deus que vai te curar. Tem um Deus que vai escrever a nova história. E aquele homem, Naamã, versículo 4, decide fazer uma coisa interessante. Ele vai contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. É interessante porque
o texto não é explícito, mas aparentemente dá a impressão que talvez até aquele momento, Naamã mantinha a sua enfermidade encoberta. E aqui naquele momento ele tem que chamar o seu chefe e falar: olha, eu tenho lepra, mas tem uma menina israelita, uma menina. A Bíblia não fala nem o nome dela. Às vezes, lembra a semana passada que eu falei sobre Elias? Que Elias ficou esperando ver Deus e passou um terremoto ali, uma ventania, e Deus não estava na ventania. Depois veio o fogo, aquele culto do fogo, e Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa. É interessante como a Bíblia vai trabalhar algumas coisas muito interessantes. Uma menina, uma adolescente, que nem nome tinha, israelita. Olha quanta coisa junta numa personagem só. Mulher, naquele contexto cultural, não tinha valor nenhum. Uma adolescente tinha muito menos valor ainda. Então, era uma adolescente, menina israelita, que era do povo inimigo da Síria. Ela tinha todas as credenciais para não ser uma voz a ser ouvida. Deus age através das coisas loucas para confundir as sábias. Sabe, amados, às vezes a gente quer grandes movimentos de Deus, e Deus está falando com você através de mínimas coisas, através das pessoas mais próximas de você, e às vezes você não ouve. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então, Naamã pensou na sua mente lógica: eu vou levar comigo vários presentes. Ele levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele queria comprar a cura dele. Ele achava que talvez através dos bens, através daquilo, ele ia conseguir comprar a cura. Às vezes a gente acha que a gente vai comprar, embora tenha algumas igrejas que às vezes vendem, né, a cura. Mas vamos deixar isso de lado. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: com esta carta eu estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Aquele rei entende a situação do seu principal comandante, escreve uma carta de recomendação e destinada ao rei de Israel. Mas lembra da menina? A menina pediu para procurar quem? O rei? Não, a menina pediu para procurar quem? O profeta. Mas na cabeça dele é o seguinte, se o profeta pode fazer alguma coisa, o rei pode fazer muito mais, porque o rei é superior. E às vezes a gente cai nessa mentalidade novamente, de que nós pensamos através da nossa mente. Eu nunca me esqueço, eu já citei uma vez, mas eu ouvi uma vez um testemunho de um homem. Ele era um alto executivo, acho que era vice-presidente, eu não me lembro agora, mas era um alto executivo da IBM do Brasil. E esse homem ficou enfermo, e a história dele é muito semelhante à da história de Naamã. Ele era de uma família de médicos, e na casa dele, ele teve uma enfermidade que ninguém chegava a um diagnóstico, ninguém conseguia obter cura, e ele estava definhando cada vez mais. E aí um dia tinha uma empregada da casa dele, falou assim: olha, se o doutor fosse aí na nossa reunião lá de oração, ele ia ser curado. Foi exatamente igual a história de Naamã. E ele olhou para a empregada, e ele falou: eu não creio nesse negócio, mas eu estou numa situação, sabe aquele negócio de situação que você está, que você fala: qualquer coisa, vamos lá tentar, né? E ele foi numa reunião de meio de semana de oração da igreja, da mulher que trabalhava na casa dele, e chegou lá e falou: teve
momento lá de ministração, e depois no final os pastores ficaram na frente para orar pelos enfermos. E tinha lá, sei lá, não me lembro agora, uns 4 pastores lá, e começaram a fazer fila nos pastores para receber oração. E tinha um pastor lá, e ele conta no testemunho, o cara devia ser bom, porque a fila dele era muito grande. Os outros 3 não tinha tanto ibope, né? Então tinha pouca gente na fila. E ele falou, já que é para receber oração, quero receber oração do tal lá, que a fila é grande, porque se a fila é grande, a oração dele deve ser mais forte. E ele ficou na fila do pastor que tinha a fila grande. Aí ele estava na fila, ele estava demorando. E os outros pastores do lado, coitado, já tinham todo mundo orado, já não tinha mais ninguém para ele orar, e ele estava ali do lado. E ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu não sei nem por que eu estou aqui, tanto faz eu nessa fila, na outra, eu vou lá naqueles pastores lá. E ele saiu da fila do pastor do Ibope, e ele foi para o outro pastor lá, que não tinha ninguém na fila. E o pastor orou por ele. E naquele momento ele sentiu algo diferente no corpo dele. E ele foi para casa. E no outro dia ele estava completamente curado. Gente, ouvi o testemunho desse homem, gente. Um alto executivo da IBM, contando isso para um monte de pessoas, chorando. Ali ele entregou a vida dele para Jesus. Ali Deus começou uma obra de restauração na vida dele, que alcançou a vida, o coração, a casa dele. Mas sabe o que acontece, gente? Deus não queria curar somente a lepra de Naamã, porque a lepra é o mais fácil de ser curado. Deus queria curar o coração, queria transformar o coração de Naamã. Esse coração talvez arrogante, que muitas vezes nós temos, de achar que nós vamos resolver as coisas com o nosso poder, com o nosso currículo, com isso, com aquilo. E aí, ele vai para o rei. Eu não vou procurar profeta, não, vou logo para o rei de Israel, porque o rei de Israel tem muito mais poder. Coitado, ele não sabe de nada. Versículo 7, né? Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes, e ele disse, por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Eu não sou Deus, cara. Você veio no cara errado. Pelo contrário, ele era o rei de uma nação que tinha se afastado de Deus, que tinha se apostatado, afastado o coração de Deus. Ele realmente não podia fazer nada. Ele rasga as vestes, ele fica irritado. Se tem uma coisa que a gente está vivendo nos dias de hoje, é gente irritada, né? Qualquer coisa é motivo de irritação. Impressionante, você entra na internet, a pessoa faz um comentário, aí tem gente lá que começa a rasgar o verbo embaixo. Todo mundo agora virou machão, né? Porque é fácil escrever na internet, aí escreve um monte de afronta. E aí, ele diz assim, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. A memória dele estava assim, cara, esse cara é da Síria, ele veio aqui com uma carta, para eu ajudar esse cara que está com lepra, eu não consigo, e agora eu não vou conseguir, sabe o que ele vai fazer? Vai mandar a tropa para invadir a gente, ele já está com o pensamento baseado nas experiências passadas que ele tinha. Isso acontece conosco também. Muitas vezes, amados, a gente está com nervo à flor da pele por coisas que a gente já passou na vida. E aí vem alguma coisa, e fruto daquela nova situação, ela não tem nada a ver com o passado, mas aquilo gera em você um gatilho por tudo aquilo que você já viveu, e você se destempera, e você se perde. Vocês estão bem quietos, eu não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão assustados, se vocês estão se identificando com alguém. E aí você se destempera, e não tem nada a ver com aquela pessoa.
Fala para a pessoa que está ao teu lado, não tem a ver com você. Tem a ver comigo. Sabe? Às vezes, a gente descarrega nos outros coisas que não tem a ver com os outros, que tem a ver com a gente. Tem homens, tem maridos que descarregam nas esposas coisa que tem nada a ver com ela, tem a ver com você. E ela não tem nada a ver com isso. E vice-versa. Mulheres que descarregam nos seus maridos coisas que não tem nada a ver com eles. Pais que descarregam nos seus filhos coisas que não tem nada a ver com eles, tem a ver com você. Eu já contei, uma história, quando eu uma vez fiquei bravo com a minha filha porque eu estava cansado. E o Espírito Santo falou assim: ela não tem culpa de você estar cansado. Não é culpa dela. Isso é problema teu. Volta lá e pede perdão para ela. Tá? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Trata do teu coração, trata das tuas frustrações, trata das tuas enfermidades, trata do teu caráter. E não fica delegando para outros aquilo que é responsabilidade tua. Tem gente que fala: mas sabe que vou sair da igreja porque não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Trata você. E deixa Deus tratar o outro, se tiver que tratar o outro. Seja maduro, seja um homem e uma mulher de Deus, sem mimimi. Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, amados. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é cheia de domínio próprio. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E aí quando Eliseu, o homem de Deus, soube, quando Eliseu soube daquilo, aonde o rei de Israel havia visto uma afronta, Eliseu vê uma oportunidade. Eliseu olha para aquela situação e fala, dentro de si, eu estou imaginando ele pensando: esse homem vai ter a oportunidade de conhecer o Deus a quem nós servimos. Quantas pessoas, amados, estão perto de você, que Deus está querendo usar a tua vida para tocar a vida dessas pessoas. E tem pessoas que você está brigando com ela que nem o rei de Israel. Mas Eliseu, o homem de Deus, e aqui eu quero destacar, olha que interessante, quando Eliseu, o homem de Deus, quando Roberto, o homem de Deus, quando a Maria, a mulher de Deus, quando você é um homem e uma mulher de Deus, o teu posicionamento é diferente. Quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele mandou uma mensagem para ele: ô rei, por que você rasgou as vestes? Faz o seguinte, cara, envia esse homem e ele saberá que há um profeta. Ele saberá que há um Deus que pode curar a lepra dele. Há um profeta em Israel. Deus te chamou como profeta para esta geração. Deus te colocou nesta geração para você ser um profeta do Senhor. Aquele que anuncia as boas novas. Aquele que anuncia a cura, a salvação, a libertação em Cristo Jesus. Deus te chamou como profeta no Brasil. Deus te chamou como profeta aqui em São Paulo. Deus te chamou como profeta, assim como Ele tinha chamado Eliseu como profeta naquela terra. E aí, vai lá Naamã, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos, os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu, que com certeza não era uma casa suntuosa, a casa chique. Eu já estou imaginando Naamã, falando: me mandaram aqui na casa desse cara, agora. O cara falou assim: vai lá na célula do fulano de tal. O cara chega lá na casa, a casa simples, a célula dele era uma casa simples.
E Eliseu é engraçado, ele faz umas coisas interessantes. Eu falei da outra vez, quando a viúva foi atrás dele, porque o filho havia morrido, ele manda o servo, e dessa vez ele faz a mesma coisa. Ele fala assim, ele enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Imagina Naamã, o cara, o comandante, o primeiro-ministro da Síria. Ele vai, não é atendido pelo rei, mandam ele para um tal de um profeta. O profeta não sai nem para atender ele. Manda um cara, fala assim, faz o seguinte, dá uns mergulhos aí no Tietê lá da época, e você vai ficar curado. Aí, Naamã ficou o quê? Indignado. Agora, vamos ser sinceros aqui. Se você tivesse no lugar de Naamã, você ia ficar também ou não ia? Você ia ficar. Mas como assim? Eu fui lá falar com o pastor nem me atendeu. Mandou lá outra pessoa falar comigo. Pastor, passou para Michele. Nem me atendeu. Como assim? Nós somos muito orgulhosos. Deus queria trabalhar o orgulho de Naamã. Deus disse, não curar a físico, mas curar o coração de Naamã. Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. Em outras traduções, na NVT, por exemplo, estava assim, eu imaginei, eu sabia, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, eu sabia de que ele sairia, ou melhor, eu pensei que ele sairia para me receber, ele invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, faria uma oração forte, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu pensei. Sabe qual é o grande problema, gente? É que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O problema é que a gente pensa muito. A Bíblia fala que a gente pensa sobre nós mais do que devemos muitas vezes. A gente pensa que Deus tem que agir de determinada forma, que Deus tem que se amoldar aquilo que eu quero. Eu pensei. A gente não tem que se pensar em nada, a gente tem que obedecer, a gente tem que se render à direção de Deus para a nossa vida. Esse é o grande problema da igreja cristã, é que tem um monte de gente que pensa que Deus devia fazer assim, que as coisas deviam ser assim, do meu jeito, do jeito que eu queria. Quantas pessoas eu já ouvi falar para mim isso, mas eu pensei que ia ser assim, mas foi do outro jeito, e daí? Deus está no controle, você crê num Deus que está no controle, que é soberano sobre todas as coisas? Ou não? Eu pensei, eu estou imaginando aquelas pessoas na festa de casamento em Caná da Galileia, falando, eu pensei que Jesus ia fazer assim, ia vir vinho, mas Jesus manda botar água, a gente não quer água, a gente quer vinho. A gente pensa. Nós vivemos numa geração de gente que vive assim, eu pensei, eu queria assim, eu queria que Deus agisse daquele jeito, eu queria que as coisas tivessem tomado esse rumo. E aí a Bíblia vai nos dizer lá em Isaías 55, no versículo 8 a 10, não precisa postar não, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os pensamentos dos seus pensamentos, assim como a chuva e a neve. O pensamento do Senhor está acima dos nossos pensamentos.
Eu pensei que Naamã ia fazer isso. E Naamã, olha o que ele diz no versículo 12: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que essas águas de Israel? Será que ele não poderia me lavar neles e eu ser purificado? E ele fez, sabe o quê? O que muitos fazem no dia de hoje: sai dali furioso, sai bravo, sai de bico. Saiu de biquinho, falando: não fizeram do jeito que eu pensei. Sai da igreja, sai da célula, sai da comunhão com Deus, o que é pior de tudo. Se saísse da igreja, ainda fosse para outra igreja, mas sai da igreja e vai para o mundo, muitas vezes, de bico. Não são. Que profeta é esse? Mandando eu tomar banho nesse Rio Jordão. Para quem não sabe, a gente fala muito do Rio Jordão, mas o Rio Jordão é um riozinho realmente bem insignificante, bem mequetrefe, assim, sabe? É um riozinho. A gente vê as histórias, né? Atravessou o Rio Jordão, você vê que é uns rios, né? Rio é aquele que tem lá em Portugal, né? O Rio Tejo, assim, lindo, né? 13 quilômetros para você atravessar o rio e tal. Aí sim. Não! Ele fala: em Damasco tem rio melhor. E ele saiu furioso, de bico. Gente, vamos ser cristãos maduros. Vamos ser homens e mulheres maduras. Quando as coisas não saem do jeito que você quer, talvez Deus está querendo fazer de outra forma na sua vida. Seja cristão maduro, uma fé madura. Versículo 13. Aí apareceu o pessoal do bom senso. Seus servos lhe disseram: ô meu pai, chamando ele de pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não teria feito? Teria. Então, quanto mais que ele apenas pediu que você se lave para você ser purificado, faz o seguinte: obedece. É melhor obedecer, a Bíblia já vai falar isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Nós somos uma geração rebelde que não quer obedecer a Deus. A gente quer impor a Deus o jeito que Ele vai fazer as coisas. Obedece. Em outras palavras, o servo está falando: cara, tira esse orgulho do teu coração. Para de ser orgulhoso e obedece. E Naamã falou: ok, eu vou. O pessoal do louvor pode vir à frente. Mas ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. E aí entra uma outra coisa complicada. Por que 7 vezes? Se é para curar numa vez só, não estaria bom? É interessante como Deus vai agir, né? Nas muralhas de Jericó Ele faz o mesmo com o povo de Deus. Circunde as muralhas por 7 vezes. E a gente, talvez, na primeira... E o texto não fala que ele mergulhou uma vez e a pele dele já ficou mais ou menos. O que dá a entender no texto é que ele mergulhou a primeira vez e não aconteceu nada. Mergulhou a segunda vez e não aconteceu nada. A terceira vez e nada. A quarta vez e nada. E eu estou imaginando já o coração desse homem. Eu sabia que isso não ia dar certo. Obedece. Obedece. Obedece a palavra de Deus. Obedece a voz profética sobre a tua vida. Obedece. Ah, mas eu não concordo. Obedece. Aprende a obedecer a Deus. Se você for ver o Antigo Testamento todo, você vai ver um povo rebelde, onde Deus está querendo ensinar eles obediência. E através da obediência nós somos abençoados. Ele mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez, sua pele tornou-se como de uma criança. Sabe, amados, aquele homem poderoso, cheio de patentes,
com um currículo enorme, gigante. Deus queria tornar ele como uma criança. E aí eu me lembro de Jesus falar que aquele que não se fizer como criança não vai poder entrar no reino dos céus. Deus está querendo nos tornar como crianças, amados. Tirar o nosso orgulho, a nossa dureza de coração. Que a gente possa ter um coração aberto para o Pai. Sabe aquele coração de uma criança que quando vê o pai, corre na direção do pai e fala, meu paizinho querido. E se alegra com a presença do pai. Aquele homem orgulhoso, ele não foi curado da lepra. Ele foi curado do coração. Ele foi transformado por dentro. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta Naamã disseram, agora eu sei que há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Não tem Deus como nosso Deus. Não há Deus como Deus que há em Israel. Não há o Deus como esse Deus que enviou o seu único filho para que morresse no nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que os véus fossem rasgados e hoje nós tivéssemos acesso a Deus. Não há outro Deus. Deus quer curar a nossa vida, amados. Hoje talvez você esteja aqui e Deus está falando com você que você precisa ser que nem aquela jovem sem nome, aquela menina ferida e sem nome, que precisa ser ousado e compartilhar esse Deus maravilhoso a vida de outras pessoas. Talvez você está aqui hoje e você está que nem Naamã. Você tem uma enfermidade na tua alma, na tua vida. E o Senhor está querendo curar, não só a enfermidade, mas curar o teu coração de todo o teu orgulho, para te fazer como uma criança. Quero te convidar para você ficar em pé. Jesus, abre teu coração para o Senhor agora. Eu não sei que oração que você tem que fazer hoje. Se a oração é falar, Senhor, eu quero ser usado como aquela criança para trazer cura à vida das pessoas que estão com lepra ao meu lado. Ou se tua oração é, Senhor, eu sou a pessoa com lepra, eu preciso aprender a te obedecer, eu preciso aprender a te seguir, eu preciso aprender a caminhar. Eu preciso aprender, Senhor, a ser como criança, para poder ser curado na minha alma, no meu corpo. Eu não sei se a tua oração é uma, se é a outra, se é as duas, mas eu queria que você fizesse essa oração hoje. Esse cântico que nós vamos cantar, ele fala sobre um Deus fiel, um Deus que prometeu e que há de cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Mesmo quando a gente ainda não está vendo, mesmo quando a gente mergulhou uma vez, duas vezes, três vezes, e a gente ainda não viu, mas Deus é fiel, e Ele está trabalhando na tua vida e através da tua vida, para você ser um homem maduro, uma mulher madura, que reflete a glória de Deus através da tua vida, que manifesta Cristo através da tua vida. Amém. Te confiarei, tuas promessas seguem em pé, tu és fiel. Confiando andarei, em tuas mãos estarei, tu sempre és fiel. Confiarei, tuas promessas seguem em pé, tu és fiel. Confiando andarei, em tuas mãos estarei, tu sempre és fiel. Em ti confiarei, tuas promessas seguem
pra gente cantar essa música desde o início, do início dela. Eu queria que você tomasse essa canção hoje como a tua oração nessa manhã. Tem alguns aqui que estão passando por enfermidades. Hoje eu não vou fazer apelo para você vir na frente. Hoje é um posicionamento teu diante de Deus. É você e Deus. Hoje eu não vou orar com você, porque Deus já falou com você. Talvez você precise se arrepender. Talvez você precise agora se humilhar. Talvez você precise tomar uma postura diferente de fé e de obediência, uma fé madura, para você experimentar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Muralhas rodeando estou, pensei que viriam ao chão, Mas o Senhor mas não falha. tu nunca falhas, meu Senhor. A espera terminará, pois vitorioso és. Tu nunca falhas. Pois tu nunca falhas, meu Senhor. Em ti confiarei, em ti confiarei. As promessas seguem em pé, tu és fiel. Confiando andarei, em tuas mãos estarei. Tu sempre és fiel. A noite acabará. Promessa do Senhor. A noite acabará, Palavra do Senhor. palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo meu Salvador, me cobre com teu amor. Meu coração te louvará. Em ti confiarei, em ti confiarei. As promessas seguem. Levante a tua mão e declara Tu isso. és fiel, confiando andarei, em tuas mãos estarei. Tu sempre és fiel, em ti confiarei. Tuas promessas seguem em pé. Tu és fiel, confiando andarei, em tuas mãos estarei. Tu sempre és fiel. Aleluia, Senhor. Cremos na tua fidelidade, no teu amor, independente das circunstâncias, Senhor. Oh, nós cremos que o mesmo Deus que fez continua fazendo e fará coisas maiores, em nome de Jesus. Eu sei que tu moves montanhas, eu creio em ti, sei que farás outra vez. Abriste o mar lá no deserto, eu creio em ti, sei que farás outra vez. Eu sei que tu moves montanhas, eu creio em ti, sei que farás outra vez. Abriste o mar lá no deserto, eu creio em ti, sei que farás outra vez. 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 Em ti confiarei, em ti confiarei.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque tu és o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus que fez lá atrás, continua fazendo hoje em nossas vidas. E o mesmo que o Senhor quis ensinar lá atrás, o Senhor continua ensinando para nós hoje. Entra nas nossas vidas, para que nós nos tornamos, Senhor, homens e mulheres de Deus maduros, mas com coração como de uma criança, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui. Cura a nossa lepra. Cura a lepra do nosso coração. E nos torna como essas crianças, Senhor. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você, a tua casa, a tua família. Vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras.